Olá pessoal, eu sou José Dumont, trabalho aqui na Coordenação Geral de Regularização Fundiária e nós vamos falar um pouco sobre um curso presencial que foi feito lá em Belém, uma capacitação que tratou a respeito da legislação de regularização fundiária. Nesse vídeo vocês terão a oportunidade de conhecer quais são os requisitos básicos no processo de regularização fundiária em relação às glebas, em relação aos ocupantes e em relação à ocupação. Então acompanhe esse vídeo que é bastante interessante. As normas aplicáveis à regularização fundiária rural, né? Então a gente aqui está numa conversa tratando exclusivamente de regularização fundiária rural. A Lei 11.952, ela trata tanto de regularização fundiária rural como também de regularização fundiária urbana, né? Na perspectiva de doação das áreas da União aos municípios, mas aqui a gente vai se ater exclusivamente à regularização fundiária rural, certo? Então, temos aí como referência a Lei 11.952 de 2009, tinha um decreto já publicado regulamentando essa lei também em 2009, alterado recentemente pelo decreto 9.309 de 2018, por conta das alterações que aconteceram na Lei 11.952, né? Vocês devem ter acompanhado. A MP 759, que culminou aí na Lei 13.465, que trouxe essas alterações na 11.952, então foi necessário fazer aí essa revisão do decreto regulamentador. Esse é o decreto que trata das áreas rurais. Temos aí a portaria SEAD 645, também recente, já incorporando essas alterações feitas na Lei 11.952 e no decreto. E, mais recentemente, chancelando, vamos dizer assim, ou adotando como procedimento para instrução dos processos, né, a portaria INCRA 1242, que traz aí para o INCRA a instrução que era seguida lá pela CEFAL, lá pelo Programa Terra Legal, né? Essas normas, elas foram elaboradas de forma muito detalhada, né? Então, a própria lei traz conceitos que buscam exatamente esclarecer alguns pontos que antes da Lei 11.952 ficava uma lacuna, ficava uma dúvida, né? Por exemplo, cultura efetiva. E aí, então, a lei buscou trazer mais detalhadamente conceitos que facilitassem você definir ali, você analisar, a administração, na verdade, analisar e verificar o cumprimento dos requisitos, né? Da mesma forma, o decreto ele também é bastante detalhado, traz ali muita coisa que foi acumulada aí durante os anos trabalhando com regularização fundiária, então uma participação muito forte da assessoria jurídica na época da SEAD, trazendo vários elementos que estavam contidos em pareceres, né, em entendimentos jurídicos que foram incorporados ao decreto, de maneira a facilitar exatamente um nivelamento e uma harmonização aí para a instrução dos processos. A portaria SEAD detalha mais ainda, né? Então traz mais coisas para facilitar a instrução dos processos. Então, eu queria dizer para vocês que é muito importante que vocês tenham esses normativos como algo assim permanente de leitura, né? Não se cansem de ler esses normativos. 98% das dúvidas que a gente observa de colegas que vêm perguntar como é que é isso, como é que é aquilo, 98% está já previsto nessas normas, né? Então, pode ser que tenha uma interpretação ou outra que ainda dê margem para alguma dúvida e tal, mas 98% das situações vocês vão conseguir dar encaminhamento aos processos fazendo a consulta nesses normativos. E aí deixando bem claro, né? A portaria 1242, ela realmente vem nesse processo de transição da SEAD para o INCRA, no sentido de dar continuidade à instrução dos processos, né? Então, a gente já vinha num alinhamento SEAD e INCRA para ter uma norma única para tratar de regularização fundiária. Então, se vocês observarem a portaria 645, que trata da Amazônia, ela não é muito diferente da instrução normativa 95 do INCRA,
que trata também de regularização fundiária para fora da Amazônia. Então, aí só a ementa da Lei 11.952, que trata, então, da regularização fundiária na Amazônia e agora, com a alteração, também estenderão ao resto do Brasil. Aqui é só para falar rapidamente o universo que a gente está trabalhando, né? Qual que é o objeto do nosso trabalho. Então, o objeto da regularização fundiária que a gente está trabalhando são aquelas verbas que foram arrecadadas e incorporadas ao patrimônio da União, principalmente ali no período militar, né? Tem aquele decreto que previu as áreas ao longo das rodovias já existentes ou projetadas, à margem de 100 quilômetros de cada lado. O INCRA fez a arrecadação de aproximadamente 130 milhões de hectares de glebas, né? E aí, ao longo dos anos, boa parte dessas áreas foi destinada a alguma outra finalidade, projetos de assentamento, unidade de conservação, terras indígenas, enfim, outras finalidades. Hoje, a gente tem uma estimativa de ter aproximadamente 45 milhões de hectares remanescentes para que seja feito o processo de regularização fundiária. E aí eu não estou falando só de emissão de títulos a particulares, inclui aí também a destinação a outras finalidades. Então, novas unidades de conservação que venham a ser identificadas, né, áreas com interesse ambiental, terras indígenas, enfim, 45 milhões de hectares a serem destinados. Aqui é só para a gente dar destaque a uma inovação na Lei 11.952. Durante um bom tempo, existia a dúvida, qual é exatamente a área a ser objeto de atuação na época pelo Programa Terra Legal, ou aonde você deve aplicar a Lei 11.952, né? E aí, durante um bom tempo, não se fez regularização fundiária aplicando a 11.952 em projetos com características de colonização, porque entendia-se que isso já era área afetada a outra finalidade e que não deveria entrar no processo. Contudo, ao longo do tempo, chegou-se ao entendimento que era importante que esses tipos de projeto, com características de colonização, então são áreas específicas, né? Então a lei deixou isso muito bem amarrado. Os projetos com características de colonização criados anteriormente a 10 de outubro de 1985 também entram na área de atuação aí da Lei 11.952, tá? Então estão excluídos aqui os projetos de assentamento tradicionais, né? O famoso PA, PDS, esse tipo de projeto, ele não está contemplado a princípio, segundo os entendimentos jurídicos, para a aplicação da Lei 11.952, certo? Então, deixando bem claro, né? São esses projetos que estão expressos aqui no decreto, que é onde a gente pode trabalhar, e outros projetos que vierem a ser definidos pelo presidente do INCRA, certo? Então, o presidente do INCRA tem autonomia para, num ato dele, definir que outros tipos de projeto passem a ser objeto também aí da Lei 11.952. Aqui a gente começa a entrar mais detalhadamente nos requisitos para a regularização fundiária. E aí a gente separa isso em 3 tipos de requisitos, né? Então a gente tem os requisitos da gleba, aonde se localiza o imóvel, os requisitos da ocupação, ou seja, do imóvel em processo de regularização fundiária, e os requisitos do requerente, certo? Então, isso aqui é condição fundamental para que o processo de regularização fundiária possa andar. Para que uma gleba esteja apta a entrar no processo de regularização fundiária, ela tem que atender esses requisitos, ou seja, tem que estar registrado no cartório, em nome da União ou do INCRA, tem que ter sido incorporado ao patrimônio, né? Esteja georreferenciado e com perímetro certificado, tenha havido a consulta de interesse, prevista lá no artigo 13 do decreto, e nos casos de faixa de fronteira, ela tem que obrigatoriamente ter o assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional, certo? Então,
Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente tem ali processos que por algum motivo você já tem o georreferenciamento da ocupação, tem o requerimento, mas a gleba ainda não tem essas condições. Se ela não tiver uma dessas condições, o processo não vai poder ser titulado. Essa área não vai poder ser titulada. Então, o que a gente tem feito, e isso com a implementação de ferramentas, né, como o CIGEF Resultado, é identificar quais são as áreas, quais são as parcelas, quais são as ocupações, aonde esses requisitos estão preenchidos e aonde você tem aí vamos dizer assim, o maior potencial para conseguir ter resultados, tá? Então isso aqui é condição fundamental. Então isso é extremamente importante, principalmente para os gestores, né? Chefe de divisão, para a equipe que está auxiliando ali no processo de planejamento, esse tipo de informação, para que a gente não direcione o trabalho para áreas aonde, do ponto de vista legal, do ponto de vista técnico também, você não vai poder concluir o processo com a emissão de um título, certo? Bom, aqui a gente entra nos requisitos da ocupação. Então, isso está previsto lá no artigo 6º da Lei 11.952. Aí a gente tem a primeira limitação, que tem relação com o tamanho do imóvel. Hoje é possível fazer regularização fundiária de imóveis até 2.500 hectares, certo? Com dispensa de licitação, né? Até pouco tempo atrás, a primeira versão, na verdade, da Lei 11.952, essa limitação estava em 15 módulos, então, no máximo, na Amazônia, 1.500 hectares, né? Então, regiões como Rondônia, por exemplo, isso não passava de 900 hectares, né? E aí, no parágrafo 2º, a gente tem, na verdade, as vedações. Aonde que esta ocupação não pode estar para que ela seja regularizada. A gente vai ver aqui, isso está lá no artigo 4º, que aí ele tem 4 incisos, né? Em síntese, o que esse artigo 4º diz? Olha, não se pode fazer regularização fundiária a particulares em áreas que já têm uma destinação específica, né? Então, se tem ali projeto de assentamento, que acaba sendo enquadrado como área de interesse público ou social, né? Ela tem uma das finalidades da análise de sobreposição é exatamente garantir que a gente está titulando aonde pode ser feita a regularização fundiária, né? Aqui, então, a gente chega nos requisitos dos requerentes, certo? Então, está previsto lá no artigo 5º, os 5 incisos que prevêem aí os requisitos dos requerentes. E aí a gente está falando de todos os requerentes, né? Então, por exemplo, se chega um casal para ser regularizado, você vai verificar os requisitos dos 2, não é só mais de um. Então, antigamente tinha muito isso, né? O homem fazia o requerimento e a mulher acabava figurando ali como algo que sequer era verificado se ela preenchia os requisitos. Então, hoje você tem que verificar os requisitos dos 2, se houver 2 requerentes no processo. Inclusive, é possível a titulação coletiva, né? A titulação em condomínio. Então, se tiver 10 pessoas requerendo uma área em condomínio, as 10 pessoas passarão pela verificação dos requisitos à regularização fundiária. Então, tem que ser brasileiro nato ou naturalizado, não ser proprietário de outro imóvel rural em qualquer parte do território, proprietário, tá certo? Então, muita gente confunde, na consulta lá no SNCR, aparece lá que o cidadão tem um imóvel cadastrado no SNCR. E aí, quando você vai verificar, é um outro imóvel, mas ele está cadastrado como posse por simples ocupação. Não tem problema. Isso não é impeditivo para a regularização fundiária, né? Ele só não pode ser proprietário de outro imóvel, certo? Tem que ter a prática de cultura efetiva, a comprovação do exercício de ocupação e exploração direta, mansa e pacífica, anterior a 22 de julho de 2008. Outra inovação importante em relação à primeira versão da 11.952. Então, até voltando um pouco mais para trás, né?
Antes da 11952 era 1 ano e 1 dia. Aí veio a 11952, fixou em dezembro de 2004. E aí veio agora a 13465 e fez um alinhamento com o Código Florestal, 22 de julho de 2008. Então isso é, vamos dizer assim, essa data ela não é algo à toa, ela tem um motivo, né? Então, de fato, a intenção do Legislativo foi vincular realmente a questão ambiental com a questão fundiária, né? E aí o inciso 5º é não ter sido beneficiado do programa de reforma agrária ou de regularização fundiária, ressalvadas as situações admitidas pelo extinto MDA. É possível que um ex-beneficiário da reforma agrária ou da regularização fundiária seja regularizado. Ele pode, se você fez a pesquisa lá no CIPRA, né, ou se ele próprio já se declarou como ex-beneficiário como beneficiário da reforma agrária ou da regularização fundiária, estão previstas as exceções lá no artigo 9º do Decreto 9.309, que ele tem que ter mais de 15 anos da homologação da RB ou mais de 15 anos da emissão do título no caso de eventual regularização fundiária. Tá? Então, não é um impeditivo total, né? Fez a consulta ou o cara declarou que ele foi beneficiário da reforma agrária ou da regularização fundiária, tem que localizar o processo no qual ele foi beneficiário e verificar se ele está enquadrado ou não nessas duas exceções. Se ele estiver enquadrado nessas duas exceções, ele pode, sem problema nenhum, ser titulado, tá certo? A gente chega nas cláusulas resolutivas, né? As famosas cláusulas resolutivas. Eu fiz questão de colocar isso aqui para que fique claro para todo mundo. Nós estamos entregando títulos de domínio sob condição resolutiva, tá certo? Os títulos prevêem, de acordo com a lei, que é exatamente aí esse artigo, uma série de cláusulas que devem ser cumpridas por quem está recebendo o título, né? Isso é um histórico que a gente traz já de muitos anos, né? Desde quando o Brasil, né, o Estado, resolveu fazer a alienação de terra pública, lá com as Sesmarias, já se previam condições resolutivas, né? E a gente vem seguindo esse mesmo ciclo. Então, hoje, os nossos títulos são emitidos com cláusulas, e aí a gente, pelo menos, conseguiu fazer com que na lei constassem cláusulas que fosse possível fazer a verificação de forma remota, né? Então, do que está previsto aqui, hoje a gente já consegue automatizar com o uso de sensoramento remoto e cruzamentos de dados para fazer a verificação, para fazer o acompanhamento das condições resolutivas, tá? Então, era isso a primeira parte aqui da nossa programação, essa parte da legislação, né? Passar um pouco dos requisitos da gleba, das ocupações e dos ocupantes, e deixar claro para vocês aí o tipo de instrumento que a gente está utilizando para fazer alienação nas terras públicas na Amazônia, certo? Muito bem, então acabamos de acompanhar aí o vídeo que tratou sobre a legislação de regularização fundiária. Estamos num processo de modificação dessa norma, né? Então, provavelmente nos próximos meses teremos alguma novidade aí em relação aos requisitos para a regularização fundiária em todo o Brasil. Tá? Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo.